Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Quem é? Klein estava pensando no misterioso autocídio do dono original do corpo e no perigo desconhecido que poderia enfrentar quando ouviu a batida repentina na porta. Inconscientemente, abriu a gaveta, tirou o revólver e perguntou vigilantemente. A outra parte ficou em silêncio por 2 segundos antes que uma voz um pouco áspera, com o sotaque de Ava, respondesse: "Sou eu, Mountbatten, Beat Mountbatten." A voz fez uma pausa por um momento antes de acrescentar: "Polícia." Beat Mountbatten. Quando Klein ouviu esse nome, ele imediatamente pensou no dono desse nome. Ele era o policial responsável pela rua onde o apartamento ficava. Era um homem rude, brutal e prático. Mas talvez só um homem assim pudesse ser um impedimento para alcoólatras, ladrões de meio período, vilões e arruaceiros. E sua voz única era uma de suas marcas registradas. "Certo, já estou indo", respondeu Klein em voz alta. Ele havia planejado colocar o revólver de volta na gaveta, mas pensando que não tinha ideia do porquê a polícia estava lá fora e que eles poderiam revistar o quarto ou fazer outras coisas, ele correu cautelosamente até o fogão, onde as chamas já haviam sido apagadas, e colocou o revólver lá dentro. Então ele pegou o cesto de carvão, jogou alguns pedaços no fogão, cobriu a arma e, finalmente, colocou a chaleira sobre o fogão para esconder tudo. Depois de fazer tudo isso, ele arrumou suas roupas e rapidamente se aproximou da porta e murmurou: "Desculpe, eu só tirei um cochilo." Do lado de fora da porta, estavam 4 policiais em uniformes xadrez preto e branco, com capes. Beat Mountbatten, o de barba castanha, tossiu e disse a Klein: "Estes 3 inspetores têm algo a lhe perguntar." "Inspetores?" Klein olhou para os distintivos dos outros 3 por reflexo e descobriu que 2 deles tinham 3 hexágonos prateados e um tinha 2, ambos parecendo superiores aos de Beat Mountbatten, que tinha apenas 3 divisas. Como estudante de história, Klein fez pouca ou nenhuma pesquisa sobre as patentes das dragonas da polícia, exceto que Beat Mountbatten frequentemente se gabava de ser um sargento sênior. Então esses 3 são inspetores. Influenciado pelas conversas com Benson, Welch e seus colegas de classe, Klein teve o bom senso de abrir caminho e apontar para a sala. "Por favor, entre. Como posso ajudá-lo?" O líder dos 3 inspetores era um homem de meia idade com olhar aguçado. Parecia capaz de ler a mente de uma pessoa e assustá-la. Seus olhos estavam enrugados e a aba do chapéu revelava cabelos castanho claros. Ele olhou ao redor da sala e perguntou com voz grave: "Você conhece Welch M.C. Gouverne? O que há de errado com ele?" Klein estremeceu e respondeu abruptamente: "Sou eu quem faz as perguntas." O digno inspetor de polícia de meia idade tinha um olhar severo. O inspetor ao lado dele, também usando 3 hexágonos prateados, olhou para Klein e sorriu gentilmente. "Não fique nervoso. É só um interrogatório de rotina." Este policial tinha cerca de 30 anos, nariz reto e olhos cinzentos que, como um lago em uma floresta antiga que ninguém visitava, lhe davam uma sensação de profundidade indescritível. Klein respirou fundo e organizou suas palavras. "Se você está se referindo a Welch M.C. Gouverne, formado pela Universidade Coen-Constant, então tenho certeza de que o conheço. Somos colegas de classe do mesmo mentor, o professor associado sênior Quentin Corren. No Reino Loen, professor não era apenas um título profissional, mas também uma posição, assim como a combinação de professores e diretores de departamento na Terra. Isso significava que só podia haver um professor em cada departamento da universidade. Se um professor associado quisesse se tornar professor, tinha que esperar que seu superior se aposentasse ou demiti-lo com suas habilidades. Como era necessário reter talentos, a Comissão de Educação Superior do Reino adicionou professores associados seniores ao sistema de 3 níveis, palestrantes, professores associados e professores, após anos de observação. Esse título era concedido a qualquer pessoa com alto desempenho acadêmico ou com tempo de serviço suficiente, mas que não chegasse ao cargo de professor. Nesse momento, Klein olhou nos olhos do inspetor de polícia de meia idade e pensou por um segundo. "Para ser sincero, nosso relacionamento é muito bom. Durante esse período, eu me encontrava com ele e Naya com frequência para interpretar e discutir o caderno da 4ª época que lhe pertencia." "Inspetores, aconteceu alguma coisa com ele?" Em vez de responder, o inspetor de polícia de meia idade olhou de lado para seu colega de olhos cinzentos. O inspetor com o cap e aparência comum respondeu suavemente: "Sinto muito, o Sr. Welch faleceu." "O quê?" Apesar de ter alguns palpites, Klein não conseguiu evitar gritar de espanto. "Welch morreu assim como o dono original deste corpo. Isso é um pouco assustador." "E a Naya?" Klein questionou apressadamente. "A senhora Naya também faleceu", disse o inspetor de polícia de olhos cinzentos, calmamente. "Ambos morreram na casa do Sr. Welch." "Morto?" Klein teve um palpite vago. Talvez tenha sido autocídio.
O inspetor de olhos cinzentos balançou a cabeça. Não, a cena sugere que eles cometeram autocídio. O Sr. Welch bateu a cabeça na parede várias vezes, cobrindo-a de sangue. A Sra. Naya se afogou em uma bacia. Sim, daquelas usadas para lavar o rosto. Isso é impossível. Os cabelos de Klein se arrepiaram enquanto ele parecia capaz de imaginar a cena estranha. Uma garota ajoelhada em uma cadeira, enterrando o rosto em uma bacia cheia de água. Seus cabelos castanhos e macios balançavam ao vento, mas todo o seu corpo permanecia imóvel. Welch caindo no chão e olhando fixamente para o teto. Sua testa estava completamente desfigurada pelo sangue, enquanto os vestígios do impacto na parede eram evidentes, com pingos de sangue. O inspetor de olhos cinzentos continuou. Nós também acreditamos, mas os resultados da autópsia e a situação no local excluem fatores como drogas e forças externas. Eles, sendo o Sr. Welch e a Sra. Naya, não mostraram sinais de luta. Antes que Klein pudesse falar novamente, ele entrou na sala e perguntou, fingindo estar casual: quando foi a última vez que você viu o Sr. Welch ou a Sra. Naya? Enquanto falava, ele gesticulou com os olhos para seu colega com 2 hexágonos prateados. Ele era um jovem inspetor de polícia e aparentava ter a mesma idade de Klein. Com costeletas pretas e pupilas verdes, era bonito e tinha o temperamento romântico de um poeta. Ao ouvir a pergunta, Klein pensou a respeito e respondeu pensativamente: deve ser 26 de junho. Estávamos lendo um novo capítulo nas anotações. Depois, fui para casa me preparar para a entrevista no dia 30 de junho. Bem, a entrevista era para o Departamento de História da Universidade de Tingen. Tingen era conhecida como a cidade das universidades. Havia 2 universidades, Tingen e Khoi, além de escolas técnicas, faculdades de direito e faculdades de administração. Era a segunda maior cidade, atrás apenas de Baclund, a capital. Assim que terminou, viu pelo canto do olho o jovem inspetor de polícia caminhar até sua mesa e pegar as anotações que mais pareciam um diário. Droga! Esqueci de esconder. Ei! Klein gritou. O jovem inspetor sorriu de volta para ele, mas não parou de folhear suas anotações, enquanto o inspetor de olhos cinzentos explicava: este é um procedimento necessário. Nesse momento, Bitmund Batten e os dignos inspetores de polícia de meia-idade estavam apenas observando, sem interromper ou ajudar na busca. Onde estão seus mandados de busca? Klein pretendia interrogá-los, mas, pensando bem, o sistema judiciário do reino de Loen não parecia ter mandados de busca. Pelo menos ele não sabia se existiam. Afinal, a força policial estava estabelecida há apenas 15 ou 16 anos. Quando o dono original deste corpo ainda era criança, eles ainda eram chamados de oficiais de segurança pública. Klein não conseguiu se conter. Observou o jovem inspetor folhear suas anotações, mas o inspetor de olhos cinzentos não fez nenhuma pergunta. O que é essa coisa estranha? O jovem inspetor virou-se para o final das anotações e perguntou de repente: e o que isso significa? Todos vão morrer, inclusive eu. Não é senso comum que todos morrem, exceto as divindades. Klein estava preparado para discutir, mas de repente lhe ocorreu que havia planejado entrar em contato com a polícia em caso de possível perigo, mas não tinha motivos ou desculpas. Ele tomou uma decisão em menos de um segundo. Levando a mão à testa, respondeu com pesar: não faço ideia. Realmente não faço ideia. Quando acordei esta manhã, senti que não estava bem, como se tivesse esquecido alguma coisa. Isso é especialmente verdade para o que aconteceu recentemente. Nem sei por que escrevi uma frase dessas. Às vezes, ser franco era a melhor maneira de resolver um problema. É claro que isso exigia habilidade. Havia coisas que podiam ser ditas e coisas que não podiam ser ditas, e a ordem em que eram ditas primeiro importava. Como um especialista em teclado, Klein também era bom em sofismas. Isso é ridículo. Você acha que somos idiotas? Bitmund Batten não conseguiu evitar interromper, irritado. Essa é uma mentira tão ruim que insulta a inteligência dele e de seus colegas. É melhor fingir que você tem problemas mentais do que fingir que tem amnésia. Estou falando a verdade, respondeu Klein francamente, olhando nos olhos de Mundbatten e dos inspetores de polícia de meia-idade. Realmente não poderia ser mais verdadeiro. Talvez seja, disse lentamente o inspetor de polícia de olhos cinzentos. O quê? Ele realmente acreditava nisso. Klein também ficou surpreso. O inspetor de olhos cinzentos sorriu para ele e disse: uma especialista virá em 2 dias, acredite, ela poderá ajudá-lo a recuperar suas memórias perdidas. Especialista? Me ajudar a lembrar das minhas memórias? Na área da psicologia. Klein franziu a testa. Ei, e se as memórias dele da Terra fossem expostas? De repente, ele sentiu vontade de dar um tapa na cara. O jovem inspetor de polícia largou suas anotações e vasculhou sua mesa e seu quarto. Felizmente, concentrou-se nos livros em vez de levantar a chaleira. Bem, Sr. Klein, obrigado pela sua cooperação.
Aconselhamos que não deixe Tingen pelos próximos dias. Se for preciso, por favor, notifique o inspetor Mountbatten, ou você se tornará um fugitivo, alertou o inspetor de polícia de olhos cinzentos. Só isso. É só por hoje. Nenhuma outra pergunta com investigações mais aprofundadas. Ou me levar de volta à delegacia para me torturar e obter informações. Klein estava perdido. Mesmo assim, ele também queria resolver a estranha reviravolta provocada por Welch. Então, assentiu. Isso não seria um problema. Os inspetores saíram da sala um por um, e o jovem no final de repente deu um tapinha no ombro de Klein. É muito legal. Muita sorte. O quê? O rosto de Klein estava confuso. O inspetor de polícia de olhos verdes e temperamento de poeta sorriu e disse: de modo geral, a norma é que todos os envolvidos morram em um evento como esse. Estamos muito felizes e afortunados em vê-lo ainda vivo. Depois disso, ele saiu da sala e fechou a porta atrás de si de maneira educada. A norma é que todos morram juntos. Muito feliz por ainda estar vivo. Sorte por ainda estar vivo. Naquela tarde de junho, Klein estava relaxando por inteiro. Klein estremeceu e correu rapidamente para a porta, tentando alcançar os policiais e pedir proteção. Mas assim que chegou à maçaneta, ele parou de repente. Aquele policial falou tão horrivelmente sobre isso. Por que eles não me protegeram? Uma testemunha importante ou uma pista importante? Isso não é muito descuidado. Estavam só me sondando. Ou talvez seja uma isca. Todos os tipos de pensamentos passaram pela mente de Klein. Ele suspeitava que a polícia ainda o estivesse observando secretamente, observando sua reação. Ele se sentiu muito mais calmo depois de pensar nisso e não estava mais tão em pânico. Abriu a porta lentamente, gritando deliberadamente com a voz trêmula para a escada. Vocês vão me proteger, certo? Não houve resposta dos policiais, e não houve mudança no ritmo do contato entre os sapatos de couro e a escada de madeira. Eu sei. Você vai fazer isso. Klein gritou novamente em um tom de convicção fingida, tentando agir como uma pessoa normal em perigo. O som de passos enfraqueceu gradualmente e desapareceu no andar inferior do apartamento. Klein bufou e riu. Essa resposta não é falsa demais? A atuação deles não está no nível ideal. Ele não correu atrás deles. Em vez disso, voltou para o quarto e fechou a porta atrás de si. Nas horas seguintes, Klein expressou plenamente o que chamavam de império viciado em comida, na China: inquietação, nervosismo, agitação, inadvertência e murmúrios de palavras que ele não entendia. Ele não relaxou só porque não havia ninguém por perto. Isso se chama autoaperfeiçoamento de um ator. Ele riu de si mesmo em seu coração. Quando o sol se moveu para o oeste, as nuvens no horizonte pareciam laranja avermelhadas. Os inquilinos do apartamento voltaram para casa um após o outro. Klein mudou seu foco para outro lugar. Melissa está quase terminando a escola. Ele olhou para o fogão, levantou a chaleira, tirou o carvão e tirou o revólver. Sem pausa ou demora, ele alcançou a parte de trás da tábua, embaixo da cama de casal, onde mais de 10 tábuas de madeira estavam escalonadas. Depois de prender a roda esquerda entre um pedaço de madeira e uma tábua, Klein se endireitou e esperou inquieto, temendo que a polícia arrombasse a porta e invadisse o quarto com armas nas mãos. Se fosse a era do vapor, ele tinha certeza de que não seria visto por ninguém ao fazer isso. No entanto, havia poderes extraordinários ali, poderes que ele havia comprovado por meio de suas próprias experiências. Depois de esperar alguns minutos, não houve movimento na porta. Havia apenas a conversa entre dois inquilinos que se dirigiam ao bar Coração da Natureza, na rua Cruz de Ferro. Ufa! Klein expirou, sentindo-se seguro. Tudo o que ele precisava fazer era esperar o retorno de Melissa e cozinhar o ensopado de carneiro com ervilhas tenras. Quando a ideia surgiu na mente de Klein, sua boca pareceu saborear o sabor rico do molho. Ele se lembrou de como Melissa cozinhava carneiro cozido com ervilhas tenras. Primeiro, ela ferveu a água e refogou a carne. Em seguida, adicionou cebola, sal, um pouco de pimenta e água. Após um período específico, as ervilhas e as batatas foram adicionadas, e o ensopado deveria ser cozido por mais 40 ou 50 minutos com a panela tampada. É realmente uma maneira simples e crua de fazer isso, apoiado apenas pelos sabores da própria carne. Klein balançou a cabeça. Mas não havia outra maneira. Era difícil para os plebeus dispor de muitos tipos de condimentos e métodos de cozimento variados. Eles só podiam adotar métodos simples, práticos e econômicos. Contanto que a carne não estivesse queimada ou estragada, qualquer coisa servia para quem só podia comer carne 1 ou 2 vezes por semana. Klein não era um bom cozinheiro e pedia comida para a viagem na maioria das vezes. Mas, cozinhando 3 ou 4 vezes por semana, após muitas semanas de prática acumulada, ele atingiu um padrão aceitável e sentiu que não deixaria a carne de carneiro na mão. Quando Melissa voltar para cozinhar, estará pronto depois das 19h30. Ela estaria morrendo de fome até lá.
É hora de ela ver o que é cozinhar de verdade. Klein deu uma desculpa para si mesmo. Primeiro, ele acendeu o fogo novamente, foi ao banheiro buscar água e lavou o carneiro. Depois, tirou as tábuas e as facas da cozinha antes de picar o carneiro em pedacinhos. Quanto à explicação para suas repentinas habilidades culinárias, ele decidiu culpar o falecido Welsh M. Segoven, que não apenas contratou um chefe que era bom no sabor de Midsiashiri, mas também frequentemente criava suas próprias iguarias e convidava as pessoas para experimentá-las. Bem, os mortos não podem me refutar. No entanto, este é um mundo com aléns. Os mortos não são necessariamente incapazes de falar. Com isso em mente, Klein estava com a consciência um pouco pesada. Ele deixou de lado seus pensamentos confusos e colocou a carne na tigela de sopa. Em seguida, tirou a caixa de temperos e adicionou uma colherada de sal grosso, metade do qual já havia começado a amarelar. Além disso, pegou cuidadosamente alguns grãos de pimenta do reino de um pequeno frasco especial, misturando-os e marinando-os. Ele colocou a panela no fogão. Enquanto esperava esquentar, Klein procurou as cenouras de ontem e as cortou em pedaços junto com as cebolas que comprou hoje. Quando terminou os preparativos, tirou uma latinha do armário e abriu. Não havia muita banha nela. Klein pegou uma colherada, colocou na panela e derreteu. Acrescentou as cenouras e as cebolas e mexeu por um tempo. Quando a fragrância começou a se espalhar, Klein despejou todo o carneiro na panela e o fritou cuidadosamente por um tempo. Ele deveria ter adicionado vinho de cozinha no processo, ou pelo menos vinho tinto. No entanto, a família Moretti não tinha esses luxos e só podia beber um copo de cerveja por semana. Klein teve que se contentar com o que estava disponível e adicionou um pouco de água fervente. Depois de cozinhar por cerca de 20 minutos, ele abriu a tampa, colocou as ervilhas tenras e as batatas cortadas, e acrescentou uma xícara de água quente e 2 colheres de sal. Ele fechou a tampa, abaixou o fogo e expirou satisfatoriamente, esperando sua irmã chegar em casa. À medida que os segundos se transformavam em minutos, a fragrância no ambiente se intensificava. Havia o encanto da carne, o aroma intenso das batatas e o aroma refrescante das cebolas. O cheiro foi se misturando aos poucos, e Klein engolia saliva de vez em quando, acompanhando as horas com seu relógio de bolso. Depois de mais de 40 minutos, passos não tão rápidos, mas rítmicos, aproximaram-se. Uma chave foi inserida, a maçaneta foi girada e a porta se abriu. Antes de Melissa entrar, ela sussurrou em dúvida: "Cheira bem." Com a bolsa ainda na mão, ela entrou e olhou para o fogão. "Você fez isso?" Melissa tirou o chapéu de véu e sua mão parou no ar, olhando para Klein com espanto. Ela torceu o nariz e inalou mais da fragrância. Seus olhos se suavizaram rapidamente, e ela pareceu recuperar um pouco de confiança. "Você fez isso?" ela perguntou novamente. "Você tem medo de que eu desperdice o carneiro?" Klein sorriu e respondeu com uma pergunta. Sem esperar por uma resposta, disse a si mesmo: "Não se preocupe, pedi especificamente ao Welsh para me ensinar a cozinhar este prato. Sabe, ele cozinha muito bem." Primeira vez. As sobrancelhas de Melissa se franziram inconscientemente, mas foram suavizadas pela fragrância. "Parece que tenho talento", riu Klein. "Está quase pronto. Deixe seus livros e seu chapéu de véu em algum lugar. Vão ao banheiro, lave as mãos e depois preparem-se para experimentar. Estou muito confiante." Quando ela ouviu os preparativos do irmão e viu seu sorriso gentil e calmo, Melissa ficou parada na porta e não respondeu, atordoada. "Você prefere que o carneiro fique mais tempo cozido?" Klein insistiu, rindo. "Ah, tá bom." Melissa voltou a si. Com a bolsa e o véu em cada mão, ela correu para o quarto. Quando a tampa da panela foi aberta, uma rajada repentina de vapor surgiu diante dos olhos de Klein. 2 fatias de pão de centeio já estavam colocadas ao lado do carneiro e das ervilhas tenras, permitindo que absorvessem o aroma e o calor para ficarem macias. Quando Melissa terminou de arrumar suas coisas, lavou as mãos e o rosto e retornou. Um prato de carneiro cozido com ervilhas, batatas, cenouras e cebolas tenras já estava na mesa. 2 fatias de pão de centeio, levemente banhadas no molho, estavam nos pratos. "Vamos, experimente." Klein apontou para o garfo e a colher de madeira ao lado do prato. Melissa ainda estava um pouco confusa. Ela não recusou. Pegou uma batata com o garfo, colocou-a na boca e mordeu-a levemente. O sabor da batata rica em amido e a fragrância do molho inundaram sua boca. Sua salivação aumentou enquanto ela engolia a batata em algumas garfadas. "Experimente o carneiro." Klein gesticulou para o prato com o queixo. Ele tinha acabado de provar e achou que estava apenas um pouco acima do padrão, mas era o suficiente para uma garota inexperiente com o que o mundo tinha a oferecer. Afinal, ela só comia carne ocasionalmente. Os olhos de Melissa estavam cheios de expectativa enquanto ela cuidadosamente espetava um pedaço de carneiro. Era muito macio, assim que entrou na boca, quase derreteu. O aroma da carne explodiu em sua boca,
enchendo-a com deliciosos sucos. Era uma sensação sem precedentes e que fazia com que Melissa não conseguisse parar de comer. Quando ela percebeu, já tinha comido vários pedaços de carneiro. Klein, isso deveria estar preparado para você. Melissa corou e gaguejou. Acabei de beliscar um pouco da comida. É o privilégio de ser cozinheiro. Klein sorriu e acalmou a irmã. Ele pegou o garfo e a colher. Às vezes, comia um pedaço de carne. Às vezes, enchia a boca de ervilhas. Outras vezes, largava os talheres, partia um pedaço de pão de centeio e o molhava no molho. Melissa relaxou e mergulhou novamente na delicadeza devido ao comportamento normal de Klein. Está realmente delicioso. Nem parece que você está fazendo isso pela primeira vez. Melissa olhou para o prato vazio e o elogiou de todo o coração. Até o molho estava pronto. É um longo caminho comparado ao chefe do Welsh. Quando eu for rico, levo você e o Benson ao restaurante e comeremos uma refeição melhor, disse Klein. Ele próprio estava começando a ansiar por isso. Sua entrevista. Melissa não terminou suas palavras porque de repente soltou um som de contentamento involuntariamente, um arroto. Ela colocou a mão sobre a boca com pressa e pareceu envergonhada. A culpa é do ensopado de carneiro com ervilhas tenras que acabei de fazer. Estava simplesmente delicioso. Klein riu secretamente e decidiu não zombar da irmã. Apontou para o prato e disse: esta é a sua missão. Tudo bem. Melissa se levantou imediatamente, pegou a bacia e saiu correndo pela porta. Quando ela voltou, ela abriu o armário para verificar a caixa de condimentos e outros itens, como de costume. Você acabou de usá-los. Melissa ficou surpresa e se virou para Klein, segurando o frasco de pimenta do reino e a lata de banha. Klein deu de ombros e riu. Só um pouquinho. É o preço de uma iguaria. Os olhos de Melissa brilharam, sua expressão mudou por alguns instantes, antes que ela finalmente dissesse: deixe-me cozinhar no futuro. Você precisa se apressar e se preparar para a entrevista. Precisa pensar no seu trabalho. Melissa, você pode parar de esfregar isso na minha cara. Klein murmurou para si mesmo. Sentia uma dor latejante na cabeça. A quantidade de conteúdo que Klein havia esquecido era considerada grande, mas também não era desprezível. A entrevista seria em 2 dias, então como ele encontraria tempo para compensar? Além disso, ele estava envolvido em uma atividade paranormal tão estranha, então como seria possível que ele estivesse com vontade de revisar? Klein deu uma resposta superficial à irmã e começou a fingir que estava estudando. Melissa puxou uma cadeira para se sentar ao lado dele. Com a luz do lampião a gás, ela começou a trabalhar em suas tarefas. O ambiente era sereno. Quando eram quase 11 horas, os irmãos se despediram e foram dormir. Batidas na porta despertaram Klein de seus sonhos. Ele espiou pela janela para ver o primeiro vislumbre do amanhecer. Atordoado, virou-se e sentou-se. Quem é? Olha a hora. Por que a Melissa não me acordou? Sou eu, Dan Smith, respondeu um homem com uma voz grave do lado de fora da porta. Dan Smith? Não o conheço. Klein saiu da cama e balançou a cabeça enquanto caminhava em direção à porta. Ele abriu a porta e viu parado na sua frente um inspetor de polícia de olhos cinzentos que ele havia conhecido no dia anterior. Alarmado, Klein perguntou: há algo errado? O policial respondeu com um olhar severo: encontramos um cocheiro. Ele testemunhou que você foi à casa do Sr. Welsh no dia 27, o dia em que o Sr. Welsh e a Sra. Naya morreram. Além disso, o Sr. Welsh foi quem pagou suas taxas de transporte. Klein ficou surpreso. Não sentiu o menor sinal de medo ou culpa que seria de se esperar ao ter suas mentiras expostas. Porque ele nem sequer estava mentindo. Aliás, ele ficou surpreso com as evidências apresentadas por Dan Smith. No dia 27 de junho, o ex-Klein de fato foi à casa do Sr. Welsh. Na noite em que voltou, ele se matou, exatamente da mesma forma que Welsh e Naya fizeram. Klein deu um sorriso forçado e disse: esta é uma prova insuficiente. Não prova diretamente que estou envolvido na morte de Welsh e Naya. Honestamente, também estou muito curioso sobre todo o incidente. Quero saber exatamente o que aconteceu com meus 2 pobres amigos. Mas, eu realmente não consigo me lembrar. Na verdade, quase me esqueci completamente do que fiz no dia 27. Você pode achar difícil de acreditar, mas eu me baseei totalmente nos diários que escrevi para fazer uma estimativa aproximada de que fui à casa de Welsh no dia 27. Você certamente tem uma grande força mental, disse Dan Smith, assentindo. Ele não demonstrou nenhum traço de raiva, nem estava sorrindo. Você deveria conseguir ouvir minha sinceridade. Klein olhou-o diretamente nos olhos e disse: estou falando a verdade. Claro, só uma parte. Dan Smith não respondeu de imediato. Ele lançou um olhar rápido pela sala antes de dizer lentamente: o Sr. Welsh perdeu um revólver. Acho que devo conseguir encontrá-lo aqui. Certo, Sr. Klein? De fato, Klein finalmente entendeu de onde o revólver tinha vindo.
Um pensamento lhe passou pela cabeça e ele chegou ao veredito final num instante. Ele levantou as mãos até a metade e recuou, deixando um caminho aberto. Então, fez um sinal para o beliche com o queixo. Atrás da cabeceira da cama. Ele não mencionou especificamente que era o convés inferior, já que normalmente ninguém esconderia coisas atrás da cabeceira da cama no convés superior. Isso seria óbvio demais para os hóspedes perceberem à primeira vista. Dan Smith não se moveu. Os cantos da boca se contraíram quando ele perguntou. Nada a acrescentar. Sem hesitar, Klein respondeu. Existe. Ontem, quando acordei no meio da noite, percebi que estava deitado na minha mesa com um revólver ao meu lado. Havia uma bala no canto da sala. Era como se eu tivesse cometido autocídio. Mas devido à falta de experiência por nunca ter usado uma arma, ou talvez eu estivesse com muito medo no momento final. Enfim, a bala não atingiu o resultado desejado, minha cabeça ainda está no lugar. Eu ainda estou vivo agora. E desde então, perdi algumas memórias, incluindo o que vi e fiz na casa do Welsh no dia 27. Não estou mentindo. Eu realmente não consigo me lembrar. Para ser eliminado como suspeito, para se livrar de todos aqueles eventos estranhos que o cercavam, Klein explicou quase tudo o que havia acontecido, exceto a transmigração e a reunião. Além disso, Klein era cuidadoso com as palavras, permitindo que cada frase fosse condescendente. Por exemplo, não revelando o fato de que a bala havia atingido seu cérebro, mas apenas mencionando que não havia atingido o resultado desejado e que sua cabeça ainda estava no lugar. Para outros, essas duas afirmações podem parecer transmitir exatamente as mesmas ideias, mas na realidade elas são como a diferença entre o céu e a terra. Dan Smith ouviu em silêncio e disse: Isso corresponde ao que eu havia presumido. Também corresponde à lógica oculta de incidentes semelhantes no passado. É claro que não tenho ideia de como você conseguiu sobreviver. Fico feliz que você acredite em mim. Eu também não sei como sobrevivi. Klein deu um pequeno suspiro de alívio. Wise. Dan lançou uma conjunção. Não adianta eu acreditar em você. Você é atualmente o principal suspeito. Você precisa ser confirmado por um especialista, que realmente esqueceu o que passou, ou que de fato não tem nada a ver com as mortes do Sr. Welsh e da Sra. Naya. Ele tossiu e sua expressão ficou séria. Sr. Klein, peço sua colaboração para vir comigo à delegacia para a investigação. Isso deve levar de 2 a 3 dias, se for confirmado que não há problemas com o senhor. O especialista está aqui, perguntou Klein, inexpressivo. Eles não disseram que levaria mais 2 dias. Ela chegou mais cedo do que o esperado. Dan virou-se de lado, fazendo sinal para Klein sair. Permita-me deixar um bilhete, solicitou Klein. Benson ainda estava fora e Melissa tinha ido para a escola. Ele só pôde deixar um bilhete informando que estava envolvido em um incidente relacionado a Welsh, para que não se preocupassem com ele. Dan assentiu, sem se importar. Tudo bem. Klein voltou para a mesa. Enquanto procurava o papel, começou a pensar no que estava prestes a acontecer. Falando honestamente, ele não queria conhecer o especialista. Afinal, ele tinha um segredo maior. Em um lugar onde havia 7 igrejas principais, sob a premissa de que o imperador Roselle, que era suspeito de ser um predecessor transmigrador, foi assassinado, algo como transmigração geralmente significava ter que ir ao tribunal e entrar com uma arbitragem. Mas, sem armas, habilidades de combate ou superpoderes, ele não era páreo para um policial profissional. Além disso, alguns subordinados de Dan estavam parados no escuro lá fora. Quando eles sacarem suas armas e atirarem em mim, eu estarei acabado. Vou dar um passo de cada vez. Klein deixou o bilhete, pegou suas chaves e seguiu Dan para fora do quarto. Ao longo do corredor escuro, 4 policiais em uniformes xadrez preto e branco se dividiram em duplas e os guardavam de ambos os lados. Estavam muito atentos. Klein seguiu Dan enquanto desciam as escadas de madeira que ocasionalmente rangiam em protesto. Do lado de fora do apartamento, havia uma carruagem de 4 rodas. Na lateral da carruagem, o emblema da polícia com 2 espadas cruzadas e uma coroa. O ambiente estava lotado e barulhento, como sempre. Vá em frente, suba. Dan fez sinal para Klein ir primeiro. Klein estava prestes a dar um passo à frente quando um vendedor de ostras de repente agarrou um cliente e alegou que ele era um ladrão. Ambas as partes lutaram e provocaram uma resposta dos cavalos, causando grande caos. Uma oportunidade. Não houve muito tempo para Klein pensar mais. Ele se inclinou para frente e correu em direção à multidão. Empurrando ou desviando, ele escapou freneticamente em direção ao outro lado da rua. No momento, para não encontrar o especialista, ele só podia prosseguir indo até o pier fora da cidade, pegando um barco pelo rio Tussock e fugindo para a capital, Backlund. A população era maior lá, o que facilitava sua ocultação. Claro, ele também poderia pegar um trem a vapor,
ir para o leste até o porto mais próximo de Inmait e pegar a rota marítima para Pritz, depois em direção a Backlund. Pouco depois, Klein chegou a uma rua e virou na Rua Cruz de Ferro. Havia várias carruagens disponíveis para alugar. Para o pier fora da cidade. Klein estendeu a mão e pulou em uma das carruagens. Ele havia pensado bem nas coisas. Primeiro, precisava enganar os policiais que vinham atrás dele. Assim que a carruagem estivesse a uma distância adequada deles, ele pularia imediatamente. Tudo bem. O cocheiro puxou as rédeas. A carruagem saiu da Rua Cruz de Ferro. No momento em que Klein estava prestes a pular da carruagem, percebeu que ela havia entrado em outra estrada. Não levava para fora da cidade. Aonde você vai? Klein perguntou abruptamente em seu torpor momentâneo. Para a casa de Welch, respondeu o cocheiro monotonamente. O quê? Klein ficou sem palavras. O cocheiro se virou, expondo seus frios olhos cinzentos. Era Dan Smith, o policial de olhos cinzentos. Você? Klein ficou perturbado. De repente, tudo se tornou um borrão, como se o mundo girasse ao seu redor quando ele se sentou instantaneamente. Sentou-se. Klein olhou ao redor, confuso. Notou a lua carmesim do lado de fora da janela e o quarto coberto por um véu carmesim. Ele estendeu a mão para sentir a testa. Estava toda úmida e fria. Suor frio. Suas costas estavam exatamente do mesmo jeito. Foi um pesadelo. Klein suspirou. Está tudo bem. Ele achou estranho. Ele estava com a mente bastante lúcida no sonho, até conseguia pensar com calma. Depois de se acalmar, Klein olhou para o relógio de bolso. Eram apenas 2 da manhã. Saiu da cama em silêncio e planejou ir ao banheiro, onde poderia lavar o rosto e esvaziar a bexiga inchada. Ele abriu a porta e caminhou pelo corredor escuro. Sob a luz fraca da lua, caminhou lentamente em direção ao banheiro. De repente, ele notou uma silhueta do lado de fora da janela, no final do corredor. Aquela silhueta usava um blusão preto que era mais curto que um casaco, mas mais longo que uma jaqueta. Aquela silhueta estava parcialmente camuflada na escuridão, banhada pelo luar carmesim. Aquela silhueta virou-se lentamente. Seus olhos eram profundos, cinzentos e frios. Dan Smith. Fim dos capítulos do 10 ao 12. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.